Mas a advertência trazida a esse grupo me traz temor. Porque ainda no verso 1, ele diz: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo. Outra tradução diz: tem nome de que vives, mas está morto. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. O texto diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós suplicamos a orientação, a direção do Teu Espírito Santo. Reconhecemos nossa limitação, tanto em comunicar como em receber a Tua palavra, e te pedimos que o Senhor nos leve além dessa esfera meramente humana e natural de entendimento. Nós oramos que os olhos do entendimento de cada um sejam iluminados pela ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Nós te pedimos que o Senhor nos conduza, ó Deus, a mais do que um mero material de reflexão momentânea que cesse depois. Nós oramos que a Tua palavra seja recebida, nós oramos que haja correspondência, nós oramos que a Tua palavra produza os devidos frutos em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém. Bom, o livro do Apocalipse tem esse nome porque a palavra Apocalipse, no original grego, ela significa revelação. Aliás, na língua portuguesa, nós utilizamos o nome grego da palavra revelação, que é Apocalipse. Mas, por exemplo, na língua inglesa, o título do livro é Revelação. E quando você olha o verso 1 do capítulo 1, a Bíblia chama de revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. O verso 2 diz que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então a revelação que o próprio Deus comunica, a Jesus, que por meio de um anjo notifica João, que por sua vez comunica isso à igreja. O verso 3 começa dizendo: bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Estou dizendo isso porque para muito crente o Apocalipse é um livro assustador, sem contar que para muitos há um grande desafio em relação à questão de interpretação. Mas antes de falar a respeito de juízo, quando João está identificando a mensagem que ele recebe da parte do Senhor e que ele tem para comunicar, ele fala no verso 11 que ele ouviu uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Todas essas 7 igrejas eram igrejas da Ásia. Particularmente aqui, o texto que nós lemos do capítulo 3 é a mensagem dirigida à igreja de Sardes. Toda a mensagem do livro do Apocalipse é dirigida aos crentes de toda a época e de todos os lugares, quando falamos do livro como um todo. Mas nos capítulos 2 e 3 nós temos essas 7 cartas específicas dirigidas a igrejas locais. Só para contextualizar, imagine hoje o Senhor falando com 7 igrejas diferentes, cada uma vivendo uma história e um comportamento, e o Senhor de forma personalizada estava tratando com cada um deles. Mas obviamente tudo isso foi registrado porque o Senhor queria que nos alcançasse, e a Bíblia nos mostra que há bem-aventurança em tudo aquilo que nós podemos receber. No verso 19, Jesus diz
para João: escreve as coisas que você viu, as que são e as que depois dessas hão de acontecer. O Apocalipse pode ser dividido basicamente nesses 3 aspectos: as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer. As coisas que viste, no capítulo 1, ele descreve a visão que ele teve e como ele recebe a mensagem do resto do livro. As coisas que são, ele se dirige a essas igrejas falando do que estava acontecendo naquele tempo, naquele momento. Mas o Senhor diz: e as coisas que hão de acontecer. A partir do capítulo 4, todo o tom do livro sinaliza os eventos finais e que hão de acontecer. Então, para contextualizar, quando estamos lendo o capítulo 3, do verso 1 a 6, como lemos, isso era a realidade da igreja de Sardes naqueles dias. No entanto, Deus queria que eu e você soubéssemos como Ele tratou com a igreja daqueles dias, daquela época. Por quê? Porque essas verdades, de alguma forma, também nos atingem. Basicamente, nós precisamos reconhecer que ao dirigir-se a um grupo que ele intitula como igreja, ele está falando de uma comunidade dos santos, dos salvos, daqueles que experimentaram a salvação em Jesus. Mas a advertência trazida a esse grupo me traz temor, porque ainda no verso 1, ele diz: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo. Outra tradução diz: tem nome de que vives, mas está morto. Quando olhamos para a Escritura, o princípio de morrer para viver é muito claro. Quando eu considero esse paradoxo, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 4, de 10 a 11, que é o paradoxo do morrer e o viver. Ele diz assim: levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Ele não está falando de uma morte literal, mas ele está dizendo: nós precisamos trazer o morrer de Jesus para a vida dele se manifestar em nós. Aí ele continua, ele diz assim: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Sempre entregue à morte, ele não está falando da morte física, porque essa não dá para ser entregue a ela sempre. Agora, se existe um morrer diário para a nossa carne, para nós mesmos, ele diz: nós estamos sempre entregues a isso. Com qual propósito? Para que a vida de Jesus se manifeste em nós. Não existe como eu e você possamos de fato viver a plenitude do que Deus tem para nós, com o pacote completo de vida, sem uma decisão de morrer para nós mesmos. E nós precisamos escolher ser o morto-vivo, aquele que morre para viver. Porque tem muita gente decidindo viver para si mesmo, sem perceber que dessa forma ele está escolhendo morrer, voltar para o lugar de onde saiu. Bom, dito isso, eu quero falar daqueles que estão não no quadro do morto-vivo, mas estão vivendo como vivo-morto. Quando o Senhor diz: você tem nome de que vive, mas está morto, Ele está dizendo: dá para fazer pose, dá para ter um comportamento como se você fosse um crente sadio, sem na verdade ser. E quando Deus fala a respeito desse comportamento na vida desse povo da igreja de Sardes, algumas coisas que nós precisamos reconhecer. Verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. E diz: lembra do que você recebeu, ouviu e guarde. Significa que eles não estavam guardando aquilo que tinham ouvido desde o início. Você começa a ver no próprio comportamento a denúncia do que significa aquela morte se instalando. E diz: se você não vigiar, eu venho contra você. E aí quando ele diz, principalmente no verso 5, de algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, pressupõe-se que a maior parte das pessoas da igreja já estavam vivendo o evangelho comprometido, já haviam se contaminado. Então nós precisamos entender que de alguma forma essas pessoas que têm nome de que vivem, mas estão mortas, são pessoas que começaram a comprometer os valores do evangelho e voltar às práticas pecaminosas que geram morte. Então, apesar de não ter comprometido completamente seu estado, já estavam no estado onde a necrose estava avançando, progredindo. Então o Senhor diz: vigie, fique vigiando, fortaleça o restante que está para morrer. Ou seja, a morte está se instalando, mas ainda não necrosou tudo. As coisas ainda podem piorar, como também podem melhorar, podem ser revertidas. Então ele está dizendo claramente: fortaleça o restante que estava para morrer. E diz: porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus.
A partir dessa advertência, vem a mensagem de conserto. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Volte à essência do Evangelho, aquilo que te foi anunciado desde a origem. E ele então declara o seguinte: não apenas guarde aquilo, mas arrependa-se por conta de tudo aquilo que você ouviu e não está guardando. Junto com o chamado ao arrependimento, ele reforça a advertência: se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Me assusta a declaração do verso 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes. Deus está dizendo, não é todo mundo que está avacalhando a vida cristã. Ainda existe um remanescente. Ainda existe gente me levando a sério. Depois de falar que apenas a menor parte o estava levando a sério, o Senhor ao mesmo tempo promete: elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Então vem uma mensagem que é dirigida a todas as 7 igrejas. O vencedor. Em outras traduções, ao que vencer. Eu e você precisamos entender e presumir a partir dessa declaração que não são todos os que se converteram que automaticamente terminarão bem. Mas o Senhor está dizendo: ao que vencer, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outras palavras, Deus está dizendo: presta atenção, porque o assunto é sério, é delicado e não pode ser ignorado. Bom, uma vez que ele está se dirigindo à comunidade dos santos, dos salvos, do que já passaram por conversão, o que eu digo que me enche de temor é a declaração: se você me levar a sério, não contaminando as suas vestes, andando comigo vestido de branco, de forma alguma eu vou apagar o seu nome do livro da vida. Porque ele faria uma promessa de não apagar o nome, se o nome não pudesse ser apagado. Sabe, eu desde criança fui exposto a um ambiente de ensino bíblico que tinha uma mensagem mais ou menos assim: uma vez salvo, sempre salvo. E até hoje eu vejo pessoas sinceras e não necessariamente mal intencionadas que têm apresentado o Evangelho que, em outras palavras, se resume: não importa a forma como você vive, se você garantiu a conversão, está tudo certo até o final. E essa não é a mensagem bíblica. O Senhor está dizendo: o que vencer, seu nome não será apagado. Então o que não vencer, vai acontecer o que com ele? Normalmente a gente usa Mateus 10:32, se você me confessar diante dos homens, eu vou te confessar diante do Pai, como se fosse só a confissão da conversão. O Senhor está dizendo: me confessar é mesmo depois de convertido, preservar tudo aquilo que você ouviu desde o início. E se você não sustentar isso, eu não sustento minha confissão sobre você diante do Pai. Então nós temos uma mensagem clara de advertência que precisa dar o tom de seriedade, que é aquele que eu espero que seja com o qual você receba a palavra de hoje. O Senhor fala: você tem nome de que vive, tem fama de estar vivo, mas está morto. Vamos fazer uma breve recapitulação doutrinária do que é que aconteceu conosco quando nós nos convertemos. Efésios capítulo 2, verso 1 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que acontece na conversão? A gente sai de um estado de morte espiritual e a gente é vivificado. Nos versos 4 a 6 de Efésios 2, a Escritura continua e pontua: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, porque a nossa condição antes da conversão era de morte espiritual. O que Ele proporcionou? Vida. A partir do momento que eu e você saímos da morte do pecado e entramos na vida em Cristo, nós não podemos presumir que esse estado de vida seja inalterável. Ele está dizendo para a gente que saiu daquela morte espiritual: você tem nome de que vive, tem fama de estar vivo, mas está morto. Ele diz: o processo de necrosação já começou. Dá para interromper, dá para reverter, mas a morte pode voltar a se instalar. Mas que houve essa regeneração, indiscutível. Lucas 15, 24, quando Jesus se refere ao filho pródigo, a frase usada naquela parábola é: ele estava morto
e reviveu. Essa foi a condição do que eu e você passamos espiritualmente. Agora, há um paradoxo na vida cristã. Ele nos tira da morte e do pecado para um lugar de vida espiritual. Mas agora que Ele nos vivificou, Ele nos chama para morrer. A mensagem que poderia ser apresentada como cerne da obra de santificação do Evangelho diz respeito à mortificação. Em Romanos 12:1, Paulo diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês, que oferecer o corpo como sacrifício vivo. Eu tenho repetido isso aqui: sacrifício vivo é um paradoxo, porque sacrificar é matar. Como é que o sacrifício é vivo? Paulo mata ou não mata? Paulo está dizendo mata, mas não é literal o seu corpo. O que é que eu mato? Em Colossenses 3:5, a Escritura diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Ele está dizendo: mata o que está dentro do corpo, sua carnalidade, não o corpo. Mas se você me acompanhar em Colossenses 3, depois dele declarar no verso 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, vem a descrição do que é isso: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Na mensagem bíblica, seja aqui em Colossenses, ou em Efésios 4:22-24, despisse do velho homem, revestisse do novo homem, ou despisse da velha natureza, revestisse da nova. É mudança de comportamento. E nós precisamos entender que isso é apresentado numa perspectiva de que abandonar o velho comportamento é fazer morrer a velha natureza. Então Ele nos tira de um lugar da morte espiritual do pecado, nos vivifica, mas Ele está dizendo: para você permanecer aqui, você tem que fazer morrer o que te manteve no estado de morte. Porque ou você mata a morte, aquilo que te fará morrer, ou ela vai se manifestar em você mesmo depois de uma experiência de conversão. Quando eu olho para o ensino do Novo Testamento, fica claro para mim que mesmo tendo recebido uma nova vida, é nossa responsabilidade decidir se nós vamos permanecer na nova realidade, na nova natureza, na nova criação ou na velha. Em Romanos 8:13 a Bíblia diz: porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então, o paradoxo da vida cristã é: Deus nos tira de um estado de morte, manifesta em nós vida. Ele diz: mas para que a vida funcione, você tem que continuar morrendo porque te matava. Senão a vida deixa de operar em você. Quando nós olhamos para a essência da obra da santificação, que é o desenvolvimento da salvação, nós precisamos reconhecer que a mortificação, da carne, o domínio próprio, a subjugação da velha natureza, é a essência da continuidade do processo que iniciou-se na conversão. E quando a gente olha por essa perspectiva, algo que nós precisamos entender, e eu quero usar aqui a declaração de um camarada chamado Richard Sibes, e diz: o cristão é uma pessoa estranha, ele está tanto morto como vivo. E a partir disso, eu e você precisamos entender o seguinte: quando falamos do cristão, ele saiu da morte espiritual, foi regenerado, mas ele é chamado para morrer para aquilo que antes o matava. Agora, a Bíblia mostra que essa pessoa que foi vivificada, ela pode permitir que a morte se instale novamente. Dito isso, o tema da minha mensagem é uma pergunta: morto-vivo ou vivo-morto? O que é que você quer ser? Há um cristão que morre para si mesmo, mas ele experimenta a vida de Deus. Eu vou chamá-lo de morto-vivo. Mas a Bíblia fala de pessoas que vivem, ou têm nome de que vivem, mas estão mortas. Esse eu vou chamar de vivo-morto. Eu quero não só falar um pouquinho do que a Bíblia diz sobre cada um, mas depois nós vamos tentar concluir isso de forma prática. Então, em primeiro lugar, eu quero que você se pergunte: o que é que nós temos que pregar? Qual a essência da nossa mensagem? Outro dia vi alguém falando: minha mensagem é de vida, não é de morte. Eu digo: impossível você pregar vida sem pregar morte. Em primeiro lugar, você tem que levar a pessoa a reconhecer o estado de morte, porque ela precisa da vida de Deus. Segundo, para que ela permaneça na vida de Deus, ela tem que viver morrendo para si. Porque se ela decidir viver para si, ela vai morrer para Deus novamente.
Então não é um ou outro, são os dois. Agora, a questão é entender o processo. O que se busca primeiro e o que é que isso desata. Então eu gosto de dizer que eu prego morte para levar a vida. Enquanto eu vejo, infelizmente, alguns por aí pregando um tipo de vida que está levando muitos à morte. Vamos pontuar as coisas com clareza. Quando falamos do morto-vivo, aquele que escolhe morrer para viver, algumas verdades não podem ser ignoradas, dizem respeito à essência do evangelho apresentado por Jesus. No evangelho de Marcos, no capítulo 8, o Senhor Jesus, no verso 34, diz: então, convocando a multidão e juntamente seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Bom, negar-se a si mesmo não é uma frase difícil de entender. Mas o que significa tome a sua cruz e siga-me? Ao longo de toda a minha caminhada cristã, eu tenho visto os cristãos a todo tipo de interpretação para tomar a cruz. Para alguns, tomar a cruz é ter que lidar com algum problema. E já vi gente, ainda num tom de humor, me apresentando a sogra, dizendo: pastor, eis aqui minha cruz. Né? Como se de alguma forma a gente pudesse falar que a cruz é algo circunstancial. Para que você entenda o que Jesus falou, você precisa da lente cultural daqueles dias. Jesus morreu numa cruz, porque a crucificação era uma das formas mais comuns de execução praticadas pelo Império Romano. Agora, antes de ser crucificado, a Bíblia diz que Jesus foi obrigado a carregar a sua cruz. Por conta de todo o sofrimento e tortura que lhe foi infligido, ele não conseguiu levar a cruz o caminho todo. E a Bíblia diz que obrigaram um certo Simão Cirineu a carregá-lo. Mas por que é que os romanos impunham essa rota da vergonha, do camarada carregar a cruz antes da crucificação? Era uma maneira de admitir publicamente: minha vida está sentenciada, né? Ela terminou, eu estou sendo condenado à morte. Normalmente eram os criminosos que faziam isso. Então carregar a cruz significava admitir publicamente a sentença de morte. Talvez essa mensagem, tome a sua cruz e siga-me, poderia ser entendida em alguns estados dos Estados Unidos, na América do Norte, como: tome a sua cadeira elétrica e siga-me. Tome a sua injeção letal e siga-me. No entanto, não era apenas carregar o meio através do qual se morreria, mas era admitir publicamente que se estava sentenciado à morte. Ou seja, eu e você saímos no estado de morte espiritual do pecado, vivificados por Cristo, com um chamado claro: morrer para nós mesmos. Não existe um evangelho que exclua a cruz de Cristo, que deve ser aplicado em nossas vidas. Eu tenho visto gente dizer: não, Jesus já morreu para que nós não morramos. Eu digo: não é bem desse jeito. Ele sofreu uma condenação que você não precisa sofrer. Mas segundo os Coríntios 5,14, fala com clareza: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso: se um morreu, logo todos morreram. E os que agora vivem, por causa da morte dele, não devem mais viver para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Jesus está dizendo: você tem que negar-se a si mesmo. Ou seja, não existe um evangelho onde você simplesmente vive para você da forma como você quer. Se não há autonegação, se não há cruz, não é o evangelho. Mas olha o que Jesus diz na sequência, é isso que me deixa um pouquinho mais preocupado quando nós não entendemos isso e queremos viver de forma contrária. E diz: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do evangelho, esse a salvará. Honestamente, eu levei tempo para entender esse versículo. Ele me parecia uma contradição, porque a gente pensa em perder e salvar a vida sempre no sentido espiritual. Aí eu imaginava Jesus dizendo: peraí, quem quer salvar a sua vida, vai buscar salvação, perde. E que quem quer perder, está esculhambando, esse salva. Eu dizia: tem alguma coisa errada. Mas Jesus não está falando de perder ou salvar no sentido espiritual. Ele acabou de falar sobre você negar-se a si mesmo, tomar a cruz, admitir morte. Aí ele está dizendo: quem quer salvar a sua vida, quem quer escapar da cruz, quem quer fugir de um evangelho que significa autonegação, morte para si mesmo, vai dar ruim. Ele no final é que vai acabar perdendo. Mas aquele que se dispõe a perder e aceita a cruz, esse vai salvar. Porque é aqui que a vida de Deus se manifesta.